A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online, aonde nós estamos na nossa terceira revista, o terceiro trimestre de 2022. E na lição de número 7, nós estamos estudando a sutileza da relativização da Bíblia, ou seja, aos poucos, Satanás está tirando a Bíblia, que é um padrão universal, absoluto, e tornando ela relativa, ou seja, algo que não tem firmeza, algo que está sendo mudada, que não é constante. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre essa teologia satânica que está entrando, mudando os conceitos da palavra de Deus. O nosso texto áureo encontra-se em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça. E a verdade prática diz assim: a Bíblia é a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. Olha só a afirmação do pastor José Gonçalves: a Bíblia é, ela não será, ela não foi. A Bíblia é a palavra de Deus. E por que nós temos que afirmar isso? Porque existem algumas teorias, alguns teólogos novos que dizem que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, que ela não é a palavra de Deus. Conter a palavra de Deus é uma coisa, ser a palavra de Deus é outra. Quando eu digo que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu quero dizer que ela é um livro comum, um livro qualquer, que a palavra de Deus está colocada ali dentro. Ou seja, quando eu falo que a Bíblia é a palavra de Deus, eu estou afirmando que cada ponto, cada vírgula que está contida dentro deste livro, ela é algo que o Senhor Deus planejou, projetou e inseriu dentro do seu livro. O apóstolo Pedro, ele vai dizer assim, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, que homens santos de Deus, inspirados por Deus, escreveram a palavra. Então, quando nós entramos nesse ponto, nós precisamos começar dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia contém as palavras do diabo, né? Quando ele fala. Por que ele está lá? Para que nós possamos ter ciência de quem ele é, qual é os propósitos dele, qual é o objetivo. Mas isso não quer dizer que ele tenha poder sobre esta palavra. Esta relativização da palavra de Deus vai deixar o quê? Vai deixar um vácuo. Vai dizer que pode ser Deus falando, pode ser que não seja. Ela põe dúvidas. A Bíblia, ela não tem dúvida. A Bíblia é absoluta. Irmãos, está sendo bênção para você a nossa aula? Estou te ajudando? Então me ajuda também. Vai lá, dá um like, deixa o teu like aí, deixa o teu joinha, deixa um comentário, conta para mim da onde você é, aonde você congrega. Coloca lá, hashtag estou presente e vai ser uma bênção ter você conosco. O primeiro tópico da nossa lição diz assim: a Bíblia e o Espírito desta era. E nós vamos ter dois subtópicos. O primeiro vai falar sobre a desconstrução e o segundo sobre o relativismo. Veja bem, o primeiro a desconstruir a palavra foi a própria serpente no Éden, Gênesis capítulo 3. Deus vai dizer a Adão: olha, de toda árvore vocês podem comer, mas da que está do meio do jardim não coma. Esta é a palavra de Deus. O que a serpente vai falar para Eva? Eva, Deus não disse que vocês podem comer de toda a árvore do jardim? O que essa serpente fez?
ela pegou e ela tirou partes da palavra de Deus para colocar uma dúvida na cabeça de Eva e para poder formar uma doutrina, um pensamento que dava liberdade ao homem e à mulher de comer tudo. Deus disse, olha, comam de tudo menos aquela. A serpente disse, vocês podem comer tudo, ok? Daí a Eva vai dizer assim, não, mas é para não comer aquela não pode. Daí a serpente joga uma outra alfinetada. Porque Deus sabe que o dia que você comer, você será como ele. Olha só que coisa fantástica que vai entrar na cabeça da Eva. Opa, eu vou comer aquela fruta e eu serei como ele. Eu serei, né? Mas a serpente não explicou como. É a desconstrução. Quando essas teorias pós-modernas vão criando situações para que o homem e a mulher elas possam achar brechas para o seu desejo, seus pensamentos. É esta sociedade relativista, que não existe mais absolutos. Veja bem, qual é a ideia hoje? Não existe mais homem e mulher, certo? Você nasce e você se tornará ou homem ou mulher. Irmãos, seja bem sincero. Quando você vai fazer o exame lá, vai no ginecologista e a mulher vai fazer o ultrassom, qual é a pergunta que se faz? Qual o sexo da criança? E qual a resposta do ginecologista? Não sei. Quando ele crescer, ele vai descobrir. Não, a resposta é simples. Ou é homem ou é mulher. Por quê? Porque nasce-se homem ou nasce-se mulher. Mais para frente pode-se escolher virar outra coisa. Mas a ideia é isso, que no nascimento é homem e mulher. Esse movimento relativista que nós temos hoje permite que a pessoa escolha o que será, porque não existe mais absolutos. O absoluto é homem e mulher. No relativismo existe 3, 4, 5 possibilidades do que você pode ser. Tá? Então, a ideia desta desconstrução não é só na questão da Bíblia, mas é toda a questão da moralidade. Nós falamos da Bíblia porque a Bíblia é o alicerce de todas as coisas. Veja bem, questão de casamento. Hoje casa-se homem com homem, mulher com mulher, né? Não está legalizado ainda, mas nós já temos união de 2, 3, 4 pessoas, certo? A bigamia já está quase liberada. E o absoluto seria o quê? Um casamento heterossexual, monogâmico, indissolúvel, como nós estudamos na semana passada, semana retrasada. Então, os absolutos estão sendo desfeitos. E qual o problema disso? Quando o absoluto sai, entra o relativo. Mas não, isso não tem problema. Não, você está lendo errado. Vamos interpretar assim. Nós vamos falar melhor sobre interpretação nos próximos tópicos. Mas o grande problema hoje é exatamente a questão do relativismo, certo? Que os absolutos caem, então vai ficar algo que é relativo, algo que depende da interpretação. Este livro é vermelho, eu digo que é vermelho. Outro vai dizer que é laranjado, outro vai dizer não, para mim ele é preto. Pronto, é o pensamento dele. Então nós precisamos compreender o relativismo moral, o relativismo espiritual, né, que nós temos hoje, que você não pode dizer mais que é pecado. Não, é pecado dependendo da interpretação. Então, irmãos, é muito importante nós compreendermos e termos isso em mente, que a Bíblia é o absoluto. Os padrões divinos ainda não mudaram. O segundo tópico diz assim, a Bíblia e o politicamente correto. Olha o versículo
que o pastor José Gonçalves coloca aí para nós lermos. Salmos, capítulo 11, versículo 3, diz assim: destruindo os fundamentos, como poderá fazer o justo? Que fundamentos estão sendo destruídos? O fundamento da palavra de Deus. Nesta situação, nós vamos entrar no que nós chamamos de politicamente correto. O que é politicamente correto? Nós não podemos falar determinadas coisas, certo? Nós não podemos expressar determinadas opiniões, porque quando nós fazemos isso, nós estamos ferindo a integridade ou a moralidade de alguém. Quando nós dizemos, dentro da igreja, que nós não toleramos o pecado, nós não toleramos o adultério, o que acontece? Levanta-se e diz, não, mas não é bem assim, porque antes era papapá e vai falando. Por quê? Porque a ideia é que nós venhamos a começar a falar somente o que agrada, o que é politicamente correto. Preste atenção. O que nós estamos enfrentando? Hoje, você já não pode mais disciplinar uma pessoa porque ela está em adultério, certo? Você vai falar, não, mas tem que ter prova, e a prova tem que ser filmado, documentado, com horário registrado, tá? E muitas vezes a pessoa está vivendo em adultério, tá? A pessoa está vivendo na prática homossexual. Nós não temos problema com a pessoa do adúltero. Nós não temos problema com a pessoa do homossexual. Nós temos problema com a vida que ele está levando. Aí está o problema. A Bíblia, em nenhum momento, a Bíblia vai atacar a pessoa. Ela ataca o pecado. E este é um dos grandes dilemas de hoje. Ou nós nos posicionamos, ou não nos posicionamos. Existem pessoas dentro das igrejas que já, por causa do seu poder econômico, seu poder aquisitivo, eles proíbem determinados pastores que cedem à tentação do dinheiro de falar de determinadas circunstâncias, determinadas situações, porque não, vai ofender fulano, vai ofender ciclano, né? Nós temos hoje igrejas, irmãos, que são sustentadas com dízimo de prostituta, com ofertas de traficantes, tá? E por quê? Porque não podemos falar. Nós temos que amar a pessoa. Sim, nós temos que amar a pessoa. Mas nós não podemos ceder à tentação desse tempo. Olha só, dentro do modelo que Deus criou, Deus criou modelos absolutos, certo? Modelos absolutos. E o modelo desta nova geração, desta época, é o modelo relativo ao pensamento de cada um. O que eu penso, a minha forma de pensar, é o que vale. É assim que as pessoas estão lendo a Bíblia hoje. Elas estão lendo a Bíblia na posição do politicamente correto, na posição do, não, eu não posso criticar. A Bíblia, ela nos aconselha a não julgar as pessoas. Mas não é que você não pode emitir o seu julgamento. Você tem que julgar pela palavra. Nós temos que andar pela palavra. É a palavra que norteia os nossos pensamentos e as nossas atitudes. A Bíblia nos aconselha a disciplina, a Bíblia nos aconselha a repreensão. Mas quando nós fazemos isso, nós corremos o risco de perder fiéis. Porque hoje nós temos uma série de denominações, de uma série de igrejas que hoje aceita de tudo. E quando nós tomamos as posições que são biblicamente devidas, muitas vezes somos taxados de retrógrados, de arcaicos, mas antes de tudo nós precisamos compreender que a Bíblia ela não muda os seus padrões, tá? Moisés vai deixar muito claro, não remova os marcos antigos que botaram os seus pais.
Tá? A igreja precisa viver de uma forma tal que o nome do Senhor seja glorificado através dela. Tá? Que as pessoas olhem para a igreja e vejam a igreja um refúgio para aqueles que desejam viver em novidade de vida. Quem deseja viver em novidade de vida se entrega plena e totalmente ao Senhor. E quando isto acontece, ela vivem de uma forma tal que eles não se preocupam quando a palavra de Deus vai lá, mete o dedo na ferida e tira toda a infecção, porque ela entende que a palavra está limpando. Essa criminalização da nossa opinião vem de pessoas que querem viver no nosso meio, mas viver em consonância com o mundo. E a Bíblia é muito clara que não existe como viver no mundo e viver com o Senhor. Mateus deixa muito claro que nós não podemos servir a dois senhores, ou amamos um ou aborrecemos outro. E olha só o terceiro tópico. Ele diz assim: a Bíblia e o outro evangelho. Olha só. Quando nós falamos de ideologia é uma forma de pensar, uma estrutura de pensamento. Mas essa estrutura de pensamento, essa ideologia, ela está ligada a uma cosmovisão, uma visão de mundo, uma visão maior, abrangente. Quando nós vamos falando, ideologia LGBT, QIA+, YZ, raiz quadrada, não sei das quantas lá, certo? Nós achamos que é só o pensamento LGBTista. Mas daí você vai ver que ligado a esse pensamento, tem um pensamento de desestruturação e ressignificação da família. Olha só, a estrutura de família está mudando, certo? Está mudando nas leis, está mudando no convívio civil, a estrutura de família está mudando. Nós temos a ideia LGBT, nós temos a reestruturação de família, e nós temos o quê? A ressignificação da própria Bíblia. Por quê? Quando nós estudamos teologia em um seminário sério, em uma escola bíblica séria, o que nós vamos aprender? A regra áurea da hermenêutica bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ou seja, quando eu leio um texto, quando eu estou estudando um texto, a primeira coisa que eu preciso ver, que esse texto tem de estar ligado com o que vem antes, com o que vem depois, com o sentido geral do livro, com o sentido geral da Bíblia, certo? Um texto não pode dizer o que nenhum outro diz, ou seja, eles se complementam, é regra áurea. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E aí o que eu entendo? Que nós lemos a Bíblia através dos olhos do autor. Nós procuramos compreender o que o autor está dizendo. E o que está sendo pregado hoje? Que eu leio a Bíblia, só que eu tiro da Bíblia os ensinamentos da forma que eu compreendo. Ou seja, a Bíblia fala o que eu quero que ela diga, que ela fale. Você compreendeu? Compreendeu o pensamento? A Bíblia não fala o que Deus quer. A Bíblia fala o que eu quero que ela diga. E isso nós vamos ver o quê? O que nós vamos ver? Aí nós vamos ver Bíblia voltada para o público homossexual. Nós vamos ver Bíblia para os desigrejados, pregadores, que hoje tem um tal de pregador coach por aí, uns carinha que prega sentado em banquinho, segurando o microfoninho assim. Irmãos, lógico, eu não sou contra, eu prego desde moço, certo? E já preguei em ginásio, já preguei em escola, já fiz teatro, a gente faz de tudo. Mas nós pregamos a palavra, certo? Nós pregamos a palavra, tá? E isso quer dizer o quê? Que nós não deturpamos o texto. Quando nós ressignificamos a palavra, o que nós vamos pegar? Nós vamos excluir, por exemplo, os textos que falam sobre o homossexualismo. Nós vamos excluir os textos
que o Senhor condena o adúltero, condena o ladrão, que o Senhor condena o mentiroso, nós vamos tirando, porque não, essas coisas não pode falar, certo? Porque Deus é amor. Não, a palavra de Deus diz assim, ó, não julgueis para que não seja julgado, certo? A palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo. Só que, quando as pessoas falam desta forma, usam essas expressões, elas não estão querendo falar do amor de Deus. Elas estão querendo ocultar os seus pecados. Nós estamos, né, já vem de alguns anos, a teologia do venha como está e permaneça como está. A verdadeira teologia bíblica, a mensagem bíblica é venha como está. Venha do jeito que você está, mas não permaneça como está. Permita que haja uma transformação, uma mudança na sua vida. E hoje, irmãos, essas teologias relativistas, essas teologias que vão tirando o centro da mensagem de Cristo e vai colocando o centro no homem, né? Esses dias, né, eu ouvindo um pregador falou, não, Deus é um D composto de vários eus, né? Ou seja, você é a joia de Deus, você é o que Deus tem de mais precioso, irmãos. Mentira, certo? O homem é um verme. O homem, sim, foi a coroa da criação no Gênesis, mas o homem virou as costas para tudo isso. Mas Deus, por ser misericordioso, enviou seu filho para morrer por este homem. Não é porque o homem é algo que Deus não pode viver sem. Deus viveu boa parte da eternidade dele sem o homem. O homem é criação nova, coisa de 5 para 6 mil anos. O homem é coisa nova na história. Deus já existe desde que o mundo é mundo. Tá? Então, nós não somos nada, nós somos como uma poeira cósmica. E esta relativização, certo? Essas novas metodologias de interpretação da Bíblia, que tira a autoridade de Deus, que tira o poder de Deus, que tira a graça de Deus e coloca, né, o homem como sendo a coisa mais importante, irmãos, isso são falácias, não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tem a ver, sim, com o coração engodado do homem pelo pecado. Tá? Então, essas novas teologias, essas teologias socialistas, né? Teologia da libertação, essas teologias marxistas, essa teologia social. Que o Senhor, Ele ama todo mundo. Sim, Ele ama. Mas o amor dele é ligado à justiça dele. A justiça dele é ligada à misericórdia, que também é ligada à retidão. Ou seja, tanto as características que em tese são boas, quanto aquelas que são mais ásperas de Deus, estão ligadas a uma vida com o Senhor. E nós não podemos abrir mão desta teologia que fala do amor, fala da graça, fala do perdão, fala da restauração, mas também fala do juízo de Deus contra o homem pecador que teima viver longe do Senhor. Nós não podemos deixar uma teologia light, uma mensagem light. Nós temos que pregar a palavra. O último tópico, o tópico de número 4, ele diz assim: a Bíblia, sempre atual palavra de Deus. Olha aqui. Nós passamos 3 meses estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Inspirada, inerrante, infalível. Isso quer dizer que esta palavra, ela é suficiente, porque esta é a palavra de Deus, a palavra que o Senhor Deus deixou para mim e para você. Nós, 3 meses, nós falamos de todos os conceitos,
de tudo que era importante sobre a palavra. Por que nós estamos falando disso? Porque, irmãos, nós precisamos voltar a ser o povo da palavra. Voltar a amar a palavra e pregar a Bíblia como ela é. Logicamente, com pontos de respeito, respeitando as pessoas. Se tiver um homossexual, você vai pregar a palavra, não para atacar, não para ofender, mas você prega a palavra genuína, a palavra que salva, a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que fortalece, a palavra que dá vida. É isso que nós pregamos. E nós não podemos fugir, porque a palavra tem de ser pregada de Gênesis a Apocalipse. Por quê? Porque esta é a palavra de Deus. Veja bem, a palavra foi inspirada por Deus. A palavra de Deus, ela é diferente de todos os livros. Aqui nós estamos na biblioteca da igreja, nós temos uma série de livros. Livros cristãos, livros de literatura, livros que passam. Ótimos escritores cristãos irão passar. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Jesus deixou bem claro que pode passar céu e terra, mas a palavra dele permanece. Nós precisamos, irmãos, voltar para a palavra. Nós precisamos voltar para os cultos de ensino, voltar para a escola dominical, voltar para os bons cursos teológicos, porque tem muito curso teológico que não vale nada, porque fugiu da palavra. Entenda, nós somos o povo da palavra. E nós precisamos levantar esta bandeira, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma, de 2 gumes, que ela vai lá e divide entre alma e espírito. Esta é a palavra. E ela pode ser pregada em todos os tempos. O que nós temos? Nós temos a atualização de linguagem. Veja bem, essa daqui é uma NAA, é uma nova versão da Sociedade Bíblica Brasileira. O que é uma versão? É quando tradutores se debruçam nos originais e vão trazendo para nós uma melhor compreensão do texto bíblico. Vai simplificando. Porque, por exemplo, essa daqui é a revista corrigida. Ela tem ela tem voz, concupiscência, palavras difíceis, palavras arcaicas. Essa daqui não. Essas palavras saíram. Então, fica mais fácil de compreender. Eu já sou velho. Todas as vezes que eu vou ler essa Bíblia, as palavras que vêm na minha cabeça são essas. Mas nós precisamos compreender que a leitura, o português, ele vai mudando. Mas nesse texto, todas as vezes que a Bíblia fala de pecado, o pecado está aqui. Todas as vezes que a Bíblia fala de afastamento de Deus, está aqui. Então nós precisamos compreender que você atualizar o texto bíblico não é atualizar a mensagem. A mensagem é a mesma. Nós não podemos tirar nada. Nós não podemos acrescentar nada. Nós temos que fazer o quê? Pregar a palavra. Tá? Deus te abençoe. Te espero na nossa próxima videoaula.